Olá, mulheres, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas à série Ara por 31 dias. E calma, gente, calma. Eu não vou ensinar ninguém a destruir o próprio casamento, não. Na verdade, com esse vídeo eu quero o contrário. Eu quero ajudar você a olhar para o seu casamento e ver se ele está dando alguns sinais que vou falar aqui que pode levar o casamento ao divórcio. Mas por que eu resolvi falar desse tema? Porque, gente, por curiosidade, eu fui pesquisar como foi a taxa de divórcio aqui no Brasil durante a pandemia. E segundo o Colégio Notorial do Brasil, do Conselho Federal, é, a, no segundo semestre do ano passado, houve mais de 43 mil divórcios aqui no Brasil. Houve um aumento de mais de 15% na taxa de divórcio em relação ao segundo semestre do ano de 2019. Parece que é pouco, só que o padrão nesse aumento de taxa era de 2%. Pulou de 2% para 15%. E essa taxa tão alta, a última vez que ela foi vista aqui no Brasil foi em 2007. Não, de 2007 para cá nós tivemos a maior taxa de divórcio aqui no Brasil. E quais foram os motivos, né, de levar tantos casamentos ao divórcio durante a pandemia? O CNB, ele aponta dois fatores. Primeiro, é que com a pandemia, com o isolamento social, acabou que marido e mulher tiveram que conviver mais tempo. Ficar mais tempo juntos, gente. E o outro fator é que os cartórios facilitaram esses divórcios, fazendo com que eles ocorressem online. Então, esses dois fatores contribuíram para que a taxa de divórcio fosse mais alta. Sobre os cartórios eu não vou comentar, porque na verdade isso é uma consequência do outro fator, que é o fato de marido e mulher ter que ficar mais tempo juntos. Durante a pandemia, a gente foi obrigado a desacelerar. Só que acabou que com esse desacelerar, a gente teve que conviver com os nossos maridos dentro de casa e os maridos conviverem com as esposas. Muitos casais encontraram dificuldades e encontram dificuldades em estabelecer um diálogo. Lembram do vídeo que eu fiz sobre o que as mulheres esperam do marido? Então, não é só as mulheres que esperam do marido, na verdade, os maridos também esperam das esposas muitas coisas. Com esse diálogo, não foi possível estabelecer intimidade dentro do relacionamento. Então, os casais perceberam que eles, na verdade, não se conhecem, não sabem os gostos um do outro, não sabem o que agrada um ao outro, e começou ali um processo de reclamação, e não só de reclamação. Muitas conversas distorcidas, conversas em que um fala A, o outro entende B, e aí ele retruca C. Então, acaba criando ali uma bola de neve. E o que era para gerar intimidade entre o casal, conhecimento do casal, união do casal, acabou se tornando separação do casal. Então, acabou que o diálogo é algo que pode se perceber que falta dentro do relacionamento. Gente, diálogo é uma coisa que já vem sendo falada há muito tempo, que é preciso ter dentro do relacionamento e que a maioria dos casais não tem. Isso foi evidenciado de uma forma mais forte durante a pandemia e fez com que alguns casais não aguentassem e acabassem se separando. Outro motivo, gente, que acabou sendo aguçado ali dentro da pandemia, também está relacionado ao diálogo. Mas uma das coisas é o foco nos filhos. Então, quando o casal ele foca demais nos filhos e esquecem de si, quando os filhos eles vão viver a vida deles, o casal ele se torna estranho um ao outro. E não só isso, acaba que foi depositado tantas fichas, foi depositada assim, toda a vida do casal, toda a entrega do casal para os filhos e esqueceram de si, que às vezes eles culpam até os filhos por eles estarem vivendo a vida deles e eles não estarem focando nos pais. Honrar pai e mãe a gente tem que honrar. Temos que honrar pai e mãe, mas nós temos que viver a nossa vida também. Então, o foco nos filhos é algo que também, nessa pandemia, pode ter sido evidenciado, porque isso contribuiu para que o casal se tornasse estranho. E com os filhos dentro de casa, educação de filhos, gente, conversas sobre educação de filhos, sobre como corrigir, sobre como é que vai ser todo esse processo, são coisas que têm gerado muita discussão dentro de casa, e não era para gerar. Por quê? Porque os filhos são fruto desse amor. Esse fruto vai ser um fruto bom,
se o casal souber levar. Então, o nosso foco não deve ser nos nossos filhos. Devemos cuidar, educar, criar nossos filhos com todo amor, carinho. Nós devemos fazer isso. Mas os nossos filhos não devem ser o foco do casamento. Porque primeiro veio marido e mulher, depois vieram os filhos. Os filhos aprendem com os pais. Então, se você está meio perdido nessa daí, foca no seu casamento, para que assim vocês dois juntos decidam, para que assim marido e mulher decidam como vai ser a criação dos filhos. E se tiver havendo briga, discordância em relação a isso, tem que rever como está sendo conversado, porque filho não é para ser motivo de briga dentro do relacionamento. E o terceiro ponto, que pode ter aumentado e muito essa taxa de divórcios dentro dos relacionamentos, eu falo aqui no Brasil porque esses dados eu peguei aqui no Brasil, é que nós estamos tão acostumados em uma busca por justiça, por luta de direitos iguais, por fazer justiça, fazer juízo de tudo, uma justiça com as nossas próprias mãos, que a gente faz isso dentro do relacionamento. Agora me fala aí, se você, mulher, você não usa aquela frase assim, não é justo. Eu trabalho o dia inteiro dentro de casa e chega à noite ele não pode lavar uma vasilha. Não é justo. Eu fico com as crianças o tempo todo, ele não pode ficar um pouco? Não é justo. Usa ou não usa? Tenho certeza que você usa. Então eu vou te explicar o que isso quer dizer. Isso quer dizer o seguinte, quando a gente fala isso, que não é justo. E que por causa disso a gente não vai fazer tal coisa. Não vou pegar aquela toalha em cima da cama porque não é justo. Toda vez eu falo. Mas toda vez que a gente pensa assim, que a gente fala que a gente não vai fazer porque não é justo, a gente está falando o seguinte: eu vou amar esse tanto aqui, porque a partir desse outro tanto, ele não merece que eu ame. Porque amor não é um sentimento. Amor é uma decisão. Sentimento é paixão. Amor é um sentimento muito mais complicado, que envolve respeito, que envolve escolhas, que envolve decisão de amar, de estar com o outro, independente da fase que o outro está vivendo. Então, mesmo nas nossas TPMs, os nossos maridos decidiram viver conosco. Mas o amor, quando a gente decide amar o outro verdadeiramente, se doar pelo outro, a gente não olha se é justo ou não o tanto que eu decido me doar pelo outro, entendeu? Então, na maioria das vezes, a gente acaba decidindo o tanto que a gente vai doar. A gente escolhe, a gente decide que dessa vez ele não merece que eu me doe tanto. Isso não quer dizer que nós não devemos conversar e falar o que está acontecendo. Olha, toalha molhada em cima da cama não é um hábito que nós devemos cultivar. Por favor, coloque a toalha dentro do banheiro. E toda vez que a gente pegar o marido fazendo isso, a gente vai falar com ele e colocar lá. O que não quer dizer que a gente vai gerar brigas em cima disso e que a gente vai decidir que agora é hora de não amar tanto. Compreenderam? Então, gente, com essa atitude da gente ficar julgando se é justo ou não é justo, nós estamos falando mais sobre nós, eu como pessoa, do que o nosso relacionamento em si. Então, acaba que as minhas dificuldades, comigo mesmo, eu acabo transferindo isso para dentro do meu relacionamento e acabo jogando a culpa em cima do marido, porque é aquele que está mais perto da gente. É isso que a gente costuma fazer. Então, essa doação de amor, ela precisa ser inteira. E ela não tem sido inteira. Então, isso tem sido motivo de separação, sim. Porque nós somos sempre injustiçados. Tá sempre acontecendo alguma coisa que o marido é culpado, que ele não ama, ele não respeita, enfim, ele não olha pra gente porque, segundo o que eu penso, segundo o meu julgamento, não é justo o que ele está fazendo comigo. Na verdade, nada disso tem a ver com justiça, tem a ver com entrega de amor. Tô falando pra você ser boba não, viu, mulher? Porque uma coisa que nós mulheres não devemos ser é omissas. Nós não devemos ser omissas. Nós devemos saber pelo que estamos lutando, devemos saber o que estamos falando, o que tá acontecendo, pra gente sim tentar resolver. Tá bom? Não é fechar os olhos para as coisas que não devem ser fechadas, não. E uma observação extra aqui. Muitas vezes,
nós nos achamos muito melhor no que fazemos. Então a gente não deixa que os nossos maridos façam. Depois a gente reclama que eles não estão fazendo. Eu vou dar um exemplo que é tão comum, eu vejo tanto isso, que é lavar vasilha. Ah, mas o meu marido, ele não me ajuda a lavar vasilha. Ele não me ajuda. Eu fico cansada e ele não lava nem um copo à noite. Só que aí quando o marido vai lavar vasilha, ele vai lavar do jeito dele. Como é que é o jeito dele? Ele vai lavar o copo, ele vai deixar a bucha lá em cima da pia e o copo lá no escorredor e a pia molhada. Ele lavou. Só que ele não lavou como nós lavaríamos. Aí a gente começa, mas você não faz nada direito, não sabe nem lavar um copo direito, pode deixar que eu lavo. Aí toda vez que o marido vai tentar fazer alguma coisa para ajudar, a gente reclama que ele não tá fazendo direito. Pra quê que ele vai fazer? Se ele nunca faz nada direito. É melhor não fazer mesmo, não. Então, essa é outra coisa que a gente faz. A gente não tem paciência, a gente acha que sabe tudo, não deixa eles fazerem e quando eles vão fazerem a gente acaba reclamando muito. Gente, eu poderia falar mais um monte de outras coisas, mas esses motivos eu vejo assim, que se não fossem essas coisas, a taxa de divórcio não teria sido tão alta assim no último ano. Porque passar mais tempo com os nossos maridos era para ser uma coisa boa. Acabou que para muitas famílias, na verdade, isso foi motivo de destruição. Por quê? Porque teve muitos pontos ali dentro do relacionamento, teve sinais dentro do relacionamento que não foram observados, não foram tratados, então acabou chegando a esse ponto. Não deixa o seu chegar a esse ponto, não. Se você estiver vendo algumas coisas dentro do seu relacionamento que precisam ser mudadas e parece que são coisas pequenas, então é aí que você tem que focar. Porque o grande não se torna grande antes de ser pequeno primeiro. Então vamos cuidar para que a nossa família permaneça aí. E os nossos filhos possam crescer dentro de famílias saudáveis, tá bom? Gente, então é isso. Eu espero vocês no próximo vídeo. E não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, tá bom? E se inscrever no canal se não é inscrito. Até o próximo vídeo.